Diário do Inspetor Matos, outubro de 1928. Você que me escuta agora, provavelmente já ouviu falar do crime da mala. É um daqueles casos que entram para a história, que viram lenda urbana, cochicho de esquina. Você leu as manchetes nos jornais amarelados, viu as fotos em preto e branco. Um corpo de mulher, uma mala, um navio. Parece simples, quase um clichê de romance policial barato. Foi por isso que você clicou aqui, não foi? Pelo fascínio do macabro, pela curiosidade de um quebra-cabeça de assassinato que chocou o Rio de Janeiro e o Brasil. Você quer saber quem matou, como matou, por que matou? Mas eu vou te contar uma coisa que as manchetes não contam. Elas não contam o cheiro adocicado e pútrido que saía daquela mala e que, eu juro, impregnou meu escritório por semanas. Elas não contam o peso do telefone na mão ao receber a notícia, nem a queimação no estômago causada pelo café forte e pela falta de sono. Elas não contam sobre as noites em que fechei os olhos e vi o rosto de uma desconhecida, pedindo por um nome, por justiça. Este não é um relato de jornal, é o meu diário. As páginas que eu escrevi à noite, sob a luz de um lampião, tentando colocar ordem no caos. E hoje, eu vou abrir este diário para você, não para te contar a história de um crime, mas para te levar comigo para dentro da investigação. Para que você sinta o que eu senti, a frustração, a esperança, a pressão da mídia e o horror gelado ao encarar a verdadeira face do mal. A história por trás da história. A história que quase me custou a sanidade. Entrada do diário, 8 de outubro de 1928. O dia começou como qualquer outra segunda-feira na delegacia auxiliar. O calor do Rio já castigava desde as primeiras horas, misturando-se ao cheiro de poeira e papel velho. O zumbido das moscas era a trilha sonora da burocracia. Ladrões de galinha, brigas de vizinhos, um ou outro punguista. A rotina da desordem miúda. Foi então que o telégrafo começou a tagarelar. A mensagem vinha de longe, do meio do Oceano Atlântico. Era do capitão do navio a vapor Massilia, que partira de nosso porto dias antes, rumo a Genova. A mensagem era urgente, confusa, quase histérica. Falava de uma grande mala de madeira e couro, despachada como bagagem, e de um odor insuportável que começou a emanar dela no calor do compartimento de carga. A tripulação, a princípio, pensou ser alguma carne estragada, algum produto exótico que apodrecera. Mas o cheiro piorava, e um líquido escuro, viscoso e avermelhado, começou a escorrer pelas frestas da madeira. Sangue! O capitão, contrariando todas as regulamentações marítimas, tomou a decisão de abrir a encomenda. O que eles encontraram lá dentro? A mensagem do telégrafo não dava todos os detalhes, mas as palavras usadas eram suficientes. Corpo de mulher, mutilado, inidentificável. A ordem era clara, o Massilia estava retornando ao porto do Rio de Janeiro. A mala sangrenta estava voltando para casa. Desliguei o telefone após falar com o porto e fiquei em silêncio por um longo momento. Meus colegas me olhavam, esperando uma ordem, mas minha mente estava a milhares de quilômetros de distância, num navio balançando sobre as ondas. Quem? Era ela, uma dama da sociedade fugindo de um casamento infeliz, uma moça pobre tentando a sorte na Europa. E quem? Quem seria capaz de tamanha brutalidade? Não apenas matar, mas esquartejar, embalar e despachar um ser humano, como se fosse uma mercadoria qualquer. Naquela noite, escrevi a primeira linha sobre este caso em meu diário. Eu sabia, com a certeza, gélida que só a experiência nos dá, que este não seria um crime comum. Este seria um mergulho no abismo, e o abismo já começava a nos encarar de volta. Entrada do diário, 14 de outubro de 1928. A mala chegou, e com ela, o circo. A imprensa estava em polvorosa. O mistério da mala sangrenta. Quem é a vítima do Massilia? Os repórteres pareciam abutres, cercando a delegacia, oferecendo dinheiro por qualquer fiapo de informação. A pressão do meu chefe, o Dr. Almeida, era imensa. Marãos, o Rio de Janeiro inteiro quer uma resposta. O mundo quer uma resposta. Encontre-a. Fácil falar. A mala foi aberta na minha frente, no necrotério. O cheiro. Não há palavras. É um cheiro que gruda na memória, que volta a te assombrar nos momentos mais quietos. Lá dentro, o corpo de uma mulher jovem, de cabelos escuros.
mas o rosto estava desfigurado, o corpo desmembrado com uma precisão assustadora. Um trabalho feito com calma, com tempo, com frieza. Nossa única esperança estava nos poucos objetos encontrados com ela. Roupas finas, de boa qualidade, um vestido de seda, anáguas de linho, meias delicadas. Eram roupas de alguém com posses, ou que queria parecer ter. Não havia joias, documentos, nada. O assassino fora meticuloso. Limpou tudo que pudesse levar a uma identidade. Tudo, menos um detalhe. Uma pequena marca de lavanderia, bordada em uma das peças íntimas. 2 letras, M, F, M, F, por dias. Essas 2 letras foram minha obsessão. Quem era M, F? Maria Fernandes? Mariana Fonseca? Matilda Fuetz? Talvez uma estrangeira. O Rio de Janeiro era um monstro de quase 1,5 milhão de almas. Procurar por M, F, aqui era como procurar uma agulha específica num palheiro do tamanho do Brasil. Seguimos dezenas de pistas. Cada desaparecimento de mulher nos últimos meses era investigado. Famílias desesperadas vinham ao necrotério, na esperança e no terror de reconhecer um ente querido. Cada vez, era um beco sem saída. A frustração começava a tomar conta da equipe. Os dias viravam noites, regados a café e cigarros. As pilhas de relatórios cresciam na minha mesa, mas a resposta parecia cada vez mais distante. A imprensa publicava teorias cada vez mais fantasiosas. Falavam em rituais macabros, em vingança da máfia, em espiões internacionais. A cidade estava com medo e a polícia parecia impotente. Eu andava pelas ruas do centro, olhava para os rostos na multidão e me perguntava: é você? Você viu alguma coisa? Você conhece o monstro que anda entre nós? Mas os rostos passavam, indiferentes. A vida da metrópole continuava, febril, engolindo seus próprios segredos. E no fundo de tudo, o corpo de M, F, continuava na gaveta fria, esperando por um nome. Entrada do diário, 29 de outubro de 1928. A sorte, meu caro diário, às vezes se esconde no lugar mais óbvio. Enquanto a equipe se perdia na busca pela identidade da vítima, uma outra frente de investigação, mais mundana, começou a dar frutos. Deixamos de focar em quem estava dentro da mala e passamos a focar na própria mala. Era uma mala grande, de boa fabricação, mas comum. Onde teria sido comprada? Meus homens, exaustos, passaram dias percorrendo dezenas de lojas de artigos de viagem no Rio e em Niterói. Mostravam fotos, descreviam cada detalhe. A maioria dos vendedores dava de ombros. Até que, numa pequena loja na rua Uruguaiana, um vendedor de óculos na ponta do nariz olhou a foto e franziu a testa. Eu me lembro desta mala, disse ele, ou de uma muito parecida. Vendi há algumas semanas. O coração na minha equipe e em mim deu um salto. Para quem? Perguntei, tentando controlar a ansiedade na voz. O vendedor descreveu o comprador, um homem elegante, bem vestido, que falava português com um sotaque italiano carregado. Apresentou-se como um industrial rico, de passagem pelo Brasil. Mas havia algo estranho nele. Ele parecia nervoso, tinha pressa, e fez uma pergunta em comum. Queria saber se a mala era resistente, se aguentaria uma viagem longa, se era hermética. À prova de água, tínhamos um rosto, uma descrição, uma nacionalidade. Era o primeiro fio de meada sólido em semanas de escuridão. Quase ao mesmo tempo, outra porta se abriu. A pista das iniciais M, F. Um dos meus melhores detetives, um sujeito chamado Cardoso, teve uma ideia brilhante. Em vez de procurar em listas de desaparecidos, ele foi verificar os registros de navios que chegaram da Itália nos últimos meses. Ele cruzou as listas de passageiros com as iniciais. E ele encontrou, numa lista do navio Continuação, que chegara em junho, lá estava o nome, Maria Mercedes Fea, uma jovem italiana, vinda para se casar. As 2 pistas, antes distantes, agora, corriam uma em direção à outra como 2 trens no mesmo trilho. Uma jovem italiana chamada Maria Fea, um homem com sotaque italiano que compra uma mala grande e resistente. A conexão era quase palpável. Agora, a pergunta era outra. Quem era o noivo? Onde eles moravam? Onde ele estava agora? A caçada não era mais por um fantasma. A caçada agora tinha um nome e um rosto para procurar. E eu sentia, nos ossos, que estávamos perto. Perto do homem que comprou uma mala para sua esposa. Uma mala que seria seu caixão.
Entrada do diário, 4 de novembro de 1928. Puxar o fio da meada revelou uma tapeçaria de mentiras. Ao investigar a vida de Maria Féa no Rio, descobrimos que ela havia se casado, de fato. O nome do marido, Giuseppe Pinstone, um homem que se apresentava à alta sociedade carioca como um rico empresário do ramo de azeites, um homem de posses e de família importante na Itália. Mas quando começamos a cavar, a fachada ruiu. Não havia empresa, não havia fortuna. Giuseppe Pinstone era um farsante. Um ator. Um homem que vivia de aparências, aplicando pequenos golpes, sustentando um estilo de vida luxuoso, com dívidas e promessas vazias. Encontramos o apartamento onde o casal morava, em Niterói. Conversamos com vizinhos. Eles descreveram Maria Féa como uma moça triste, solitária, e descreveram Pinstone como um homem charmoso, mas arrogante e muitas vezes ausente. Nas últimas semanas, contaram os vizinhos, as brigas se tornaram constantes. Gritos eram ouvidos através das paredes. Aparentemente, a jovem esposa estava descobrindo a verdade sobre o marido. Ela descobrira que o castelo de cartas dele era apenas isso, cartas ao vento. A teoria se formou em minha mente, clara e terrível como um relâmpago. Maria Féa descobriu a farsa. Humilhada, sem dinheiro, longe de casa, ela provavelmente o confrontou, ameaçou abandoná-lo, expor suas mentiras. Para todos. E para um homem como Pinstone, cuja existência inteira era baseada numa mentira, a verdade era uma ameaça mortal. Ela não estava apenas ameaçando seu casamento, estava ameaçando seu próprio ser. E ele a silenciou. O que se seguiu foi uma demonstração de frieza que ainda me causa calafrios. Ele a matou no apartamento. E depois, com o corpo da esposa, no quarto ao lado, ele foi à rua Uruguaiana e comprou a mala. Voltou, e no silêncio do lar que deveria ser sagrado, ele cerrou seu corpo em pedaços. Um ato que exige não apenas força, mas um tipo de desumanidade que eu mal consigo conceber. Ele limpou o apartamento com um cuidado cirúrgico, despachou a mala numa cilia e desapareceu. Estava se escondendo. Em algum lugar desta cidade, o monstro de fina estampa estava levando uma vida normal, lendo nos jornais sobre o crime que ele mesmo cometera, talvez até rindo da nossa incompetência. Emitimos um mandado de prisão. A foto de Giuseppe Pinstone foi distribuída. A caçada final havia começado. Eu mal dormia. Cada homem que passava por mim na rua com traços italianos era um suspeito em potencial. A máscara do monstro estava prestes a cair, e eu queria estar lá para ver o que havia por baixo. Entrada do diário, 10 de novembro de 1928. Nós o encontramos. Uma denúncia anônima nos levou a uma pensão barata no centro da cidade. Ele não resistiu. Quando entramos no quarto, ele estava sentado na beira da cama, lendo um jornal. A manchete principal era sobre ele. Ele nos olhou, e por um instante, eu vi um lampejo de alívio. Na sala de interrogatório, ele manteve a compostura por horas. Negou tudo. Era o ator em sua performance final. Mas a montanha de evidências era grande demais. O testemunho do vendedor da mala, o reconhecimento dos vizinhos, as provas que encontramos no apartamento. Lentamente, metodicamente, nós desconstruímos seu mundo de mentiras. E então, ele confessou. Não houve remorso, não houve lágrimas. Ele contou os detalhes com uma calma aterradora, como se estivesse descrevendo uma tarefa tediosa. Contou como a estrangulou durante uma briga. Contou sobre a ida à loja, sobre o trabalho macabro de desmembrar lá no banheiro. Sua única preocupação, seu único lamento, era não ter conseguido vedar a mala direito. O erro técnico que o levou à ruína. Naquele momento, olhando para aquele homem, eu não senti o triunfo da justiça. Senti um vazio profundo. O cansaço. Na alma, a solução do mistério não trouxe paz, apenas a confirmação da capacidade humana para a crueldade. Prendemos o monstro, mas a escuridão que ele representava continuaria a existir. O caso foi um marco. A forma como a investigação usou pequenas pistas, a cooperação entre diferentes pontas, a atenção aos detalhes, mudou a forma como a polícia trabalhava no Brasil. E Giuseppe Pinstone foi condenado, apodrecendo na prisão. A justiça, na medida do possível, foi feita. Mas para mim, o caso nunca acabou de verdade. Às vezes, à noite, eu ainda penso em Maria
Fea, uma moça que cruzou o oceano em busca de um sonho e encontrou um pesadelo. Ela não é mais apenas MF, ela tem um nome, uma história. E o mínimo que eu podia fazer era garantir que sua história fosse contada da forma correta. Se esta viagem ao passado, a este capítulo sombrio da nossa história, te prendeu até o fim, peço que deixe seu like. É uma forma de honrar a memória da vítima e o trabalho daqueles que buscaram a verdade. E se inscreva no canal para mais mergulhos profundos nos casos que marcaram o Brasil. Agora, eu gostaria de saber de você. Deixe nos comentários qual detalhe desta investigação mais te chocou ou surpreendeu? A frieza do assassino, a pista na roupa, a pressão da mídia. E se você se interessa por investigações que se tornaram lendárias, sugiro que assista ao vídeo que está aparecendo na tela, outra história que mostra até onde a maldade humana pode chegar. Eu fecho este diário por hoje, mas sei que algumas páginas, alguns casos, a gente nunca consegue virar de verdade. Fiquem seguros!